Oi, amores! Eu sou Verônica Silva e hoje eu quero mostrar pra vocês como pintar um bule mais cobreado, puxado pro cobre. Bora lá? Hoje eu vou trazer pra vocês um trecho de uma aula que eu dei há um tempinho atrás. Então é videoaula, é paga e tá à disposição se você quiser aprender os outros elementos desse mesmo risco. Mas hoje eu quero trazer o bule, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam como pintar metais, a gente já trouxe aqui inox. Então hoje eu vou trazer mais puxado pro cobre. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Verônica, mas e o risco? Calma, eu vou disponibilizar pelo menos o risco do bule para vocês nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook e lá no grupo do Telegram, né? No canal do Telegram. Não faz parte de nenhuma rede social nossa, ó. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. É só você acessar e vir curtir com a gente. E acabei de perceber que eu não pedi para a produção colocar a imagem do que a gente vai pintar aqui na tela. Produção, faz esse favor, vai! Ah, só lembrando que como é uma videoaula, então às vezes vai aparecer meio cortado algumas partes pra vocês, porque o principal é você aprender o bule, tá bom? Beijinhos e bora lá pra aula, vamos assistir comigo. Bom, vamos começar o bule finalmente? O que a gente vai fazer? Vai usar aquele 326, que é aquele pincel durinho, tá? Língua de gato que a gente chama, ó. E aí a gente vai começar agora a brincar com as cores, tá? O que isso significa? Pro, não entendo quando você fala que a gente vai brincar com as cores. A gente vai usar as cores conforme o nosso desenho, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu deixei esse espaço aqui riscado, porque é como se fosse o reflexo esse do copo de leite manga, tá? Esse aqui da maçã, esse aqui também da maçã. Então, a gente não vai pintar em cima desse risco, tá? Em cima desse desenho aqui. A gente vai pintar isso só depois. Então, vamos fazer os detalhes que tem que fazer. Vamos fazer primeiro essa parte maior aqui. Na verdade, a gente vai fazer essa parte toda, mesmo tampando esse risco, e depois vocês vão entender o porquê. O que a gente vai fazer aqui? Vou começar com o café. Pode usar a misturinha se vocês estiverem usando True Colors. Se estiverem usando o Acrylex, eu não recomendo. O Acrylex não dá com tons avermelhados, como a gente já falou inúmeras vezes. Vou começar com o café, ó, com movimento reto. Lembra como a gente fez o regador na outra aula? Né? Na aula 4, né? Ó, começo com o café, vou com um pouquinho do vinho, movimentos retos, e vou colocar um pouco mais do café porque eu quero mais escuro. Aqui ainda, eu acho que é mais escuro na referência que eu tô usando, então eu vou colocar um pouco de preto, ó. Mas cuidado com o preto, que vocês sabem que o preto domina. E pode fazer até a linha lá de baixo. Olha aí. Certo? Eu já falei, quando a gente começa, parece que vai ficar uma bagunça e depois vocês acabam vendo que fica tudo bem. Aqui eu vou usar o nosso marrom café. Se de repente eu falar alguma cor que é da True Colors e não da Acrylex, é só vocês voltarem o vídeo depois. Ou soltar a pergunta aí. Pro, você falou tal cor, só que essa cor a gente não tem. Que cor que eu posso substituir, tá bom? Tentem deixar marcado, ó, cada cor marcada. Ok? Vou fazer a mesma coisa dessa cor aqui em cima. Um pouquinho de preto. E puxo pra baixo. E vou puxando. Dou uma leve limpada no pincel, agora eu vou com um tijolo aqui no meio, ó. Dei uma leve limpada só pra não ficar aquela marca de preto que a gente tava usando agora. Tá vendo? Agora eu vou com um pouco de... qual é o nome da cor que vocês usariam? Amarelo pele, vou aqui em cima. E vou com um pouquinho dela aqui embaixo, ó. Gente, é o seguinte, eu tava estudando... Quando a gente faz metal, vocês podem reparar que nós fizemos a mesma coisa quando a gente fez, mesmo sendo metal esmaltado, que foi naquele bule azul, e mesmo sendo o metal... Desculpa, bocejei. Mesmo sendo metal prateado, o que a gente fez? A gente fez sempre, nessa parte maior, a gente fez movimentos de pezinho, tá? Ou seja, em pé assim, ó. Tá vendo? Na vertical que fala, né, Giovana? Então... é a mesma, quando a gente tá fazendo metal, a gente faz na vertical. Que, na verdade, no livro que eu tava lendo, eles falam que é como é que é? Longitudinal. Uma coisa assim. Isso. Mas eu prefiro falar na vertical, que fica mais fácil pra vocês entenderem a gente.
Aqui ficou um leve vinho, posso colocar um pouquinho mais. Tá vendo? Tudo com risquinho, ó. Tá dando pra ver bastante os risquinhos? Vou voltar com um tom mais escuro, então aqui eu vou usar o café, ó. Tá? Vou usar o café. Vou subir com um pouquinho de preto com vinho daqui pra cima. E aqui eu vou colocar mais do tijolo para preencher a trama do tecido, ó. Por enquanto, a gente só tá preenchendo, tá? Aqui eu vou colocar bastante do amêndoa, desculpa, no caso de vocês, amarelo pele, e vou subir. Aqui também vem um pouco do amêndoa, ó. E aqui, continuo a preencher a minha trama. Então, aqui eu vou colocar... Aqui eu vou fazer uma faixa do preto com café, no caso de vocês, o rústico, ó. Ó. Vou lavar o pincel, porque eu vou lidar com tons mais claros. Ó. E aqui, a mesma coisa, eu vou continuar com amêndoas. E posso colocar um pouquinho do tijolo lá em cima. Ah, como assim posso colocar? Porque você pode continuar também com amêndoas se você quiser, porque essa é a parte mais clara do nosso objeto, tá? É que eu quis colocar tons mais escuros desse lado, tá bom? Tons um pouquinho mais escuros. Aqui eu vou descer um pouco, sem alisar demais, com o nosso amêndoa, ó. E vou subir um pouco também com o amêndoa. Tem uma pergunta aqui. Pode fazer. A Luciana Jesus perguntou, é bronze? Isso, é bronze. O material do bule, é isso? Isso. Ah. Aqui eu já vou colocar um pouco do nosso escuro. É um metal escuro, né? Então... É como se tivesse enferrujado, não, né? Não. É que essas são as luzes do ambiente que ele tá. Ah, então ele tá refletindo. Exato. É reflexo, né? Como você falou. Ele não é nem luz, como eu disse, é reflexo mesmo. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do café. No caso de vocês, o rústico. E preenchemos essa parte aqui do nosso bule. Tá certo? Tudo bem? Mais alguma dúvida, Gi, até essa etapa? Não. Então, vamos partir pra outra, tá? Eu tô achando muito rápido. Tá, né? Tá? É porque ainda tem os efeitos dele. Então, ele é um pouquinho demorado nessa parte, mais rápido nessa parte, e demora um pouquinho mais na outra. Ah, Entendeu? no preenchimento, né? Isso. Aqui, agora, vamos fazer esse pedaço e depois esse. Então, pra esse pedaço, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um pouquinho de mostarda. No caso de vocês, o siena natural. E esse pedaço a gente vai misturar o preenchimento com movimentos na vertical e com movimentos na horizontal, tá bom? Então, primeiro eu tô usando na horizontal, aqui eu já vou usar, ó, na vertical. Sempre tentando seguir o efeito da sombra que tá aqui e aqui. Desculpa, o efeito do que tá aqui embaixo. Então, se aqui embaixo tá com efeito de... tá mais escuro ou mais claro, eu vou seguir esses efeitos aqui, tá certo? Tirar um pouco da sujeira da minha tinta seca, ó. Vou lá pro tijolo com um pouquinho de vinho. E venho aqui pra ficar uma parte mais avermelhada, como vocês falaram, é um cobre.
A gente ainda vai trabalhar metal dourado, mas não vai ser no próximo risco, como vocês sabem. Ó. E ali naquele pedaço, eu vou pegar o 421, porque a área é menor, e vou fazer um pouco de preto. Então, eu vou fazer o contorno e vou puxar pra dentro com o 421, ó. Posso puxar aqui também. Mais ou menos, ele segue a linha do preenchimento de baixo. Então, tons, mas no quesito tons escuros e tons claros, tá? Não necessariamente o mesmo tom. Desculpa, não necessariamente a mesma cor, mas sim o mesmo tom, tudo bem? Vamos pôr um pouquinho de amêndoas aqui, porque depois vai vir uma luzinha marcada aqui. Ah, Verônica, mas esse aí é o lado esquerdo. É, mas a gente tá falando mais da parte de cima do nosso bule. Então, as luzes vão estar do lado direito e mais da parte de cima do bule. Tudo bem? Essa luz aqui, eu vou fazer encostar... Essa luz não, perdão. Essa sombra aqui, ó, eu vou fazer encostar na nossa maçã depois, tá? Na nossa maçã verde, ó. Ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouquinho do meu azul, petróleo, e a gente vai fazer um leve reflexo dessa mesa, mas assim, muito leve mesmo, porque não tá pegando luz de baixo pra cima. Então, a gente só vai fazer assim, vai lembrar que existe um objeto azul que levemente reflete sobre o nosso metal, ó. E faz ele retinho, tá? Pra indicar que a gente tá fazendo o reflexo da mesa, tudo bem? É só pra indicar mesmo que há algum reflexo, porque ele só tá refletindo coisas que diretamente batem a luz. Então, como a nossa luz está do lado direito, então a maçã, quando bate nele, vai refletir e o copo de leite manga também, mas não tem nenhuma luz vindo de cima pra baixo. Desculpa, de baixo pra cima, tá? Não é leite com manga que faz mal? É leite com manga que faz mal. É que você falou copo de leite manga. Porque é o nome. Sim, eu sei, mas... Ah, entendi agora. Vai ver que é por isso, né, que deram esse nome, porque ele tem as cores de uma manga mesmo, sabe? Da casca da manga. Ah, sim. Mas não faz mal, não. Não. Bom, não sei, eu não gosto de manga. Não é verdade. Bom, aqui eu acho que tá faltando um pouco de tinta, então eu vou colocar, ó. Mas depois, quando a gente for fazer a sombra do fundo, também vai ajudar bastante, tá? A delimitar mais as nossas áreas, o nosso risco, tá bom? Vamos fazer esse pedacinho aqui agora? Esse pedacinho eu vou fazer descendo. Como assim eu vou fazer ele descendo, ó? Vou arrumar esse canto, que tá faltando tinta. E agora aqui, ó, eu vou fazer assim, daqui, e aí eu vou fazendo assim, ó, bolinha. Na verdade, é como se fosse um Czinho, ó. Um Czinho, até sumir a tinta do meu pincel. Até sumir a tinta do meu pincel, tá? Pra ficar mais com uma marquinha. Vamos fazer do outro lado pra vocês verem, ó. Então, eu vou pegar o 421 e vou fazer indo e voltando, ó. Eu tô seguindo como se fosse esse contorno aqui, tá bom? Vou colocar um pouquinho de nada de preto aqui, ó. Só um tiquinho mesmo. O que acontece? O nosso bico tá tampando a luz que vem pra cá. Por isso que essa parte tá mais escura, tá? Porque o bico tá tampando. Gente, essa coisa de reflexo, de sombra, de luz, eu sei que é muito complicado. Eu particularmente, aprendo todos os dias. Vocês não lembram que na aula passada, no mês, né? No mês 1, eu tive que fazer uma correção, porque quando eu fui fazer o reflexo da pera, eu também me equivoquei. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar lá no grupo, no WhatsApp. Se eu não souber, eu vou pesquisar para poder aprender e explicar para vocês, tá?
Nenhum professor sabe de tudo, não importa a matéria. Eles não sabem de tudo, não tem como saber. Né? As coisas novas saem todo dia e também tem muita coisa para aprender, então às vezes a gente não sabe mesmo. Vocês podem me perguntar lá e se eu não souber, eu vou fazer questão de estudar para depois passar para vocês, né, Giovana? Isso mesmo. Ó. Então, com o 4, 2, 1, eu vou dando os meus desenhos. Aqui eu quero um pouquinho do siena natural, ó. Quando eu falo café, gente, pra vocês é o rústico, tá? Pra mim é o café, mas pra vocês é o rústico. Sem dúvida, o rústico. Ó. Vou colocar um pouquinho mais de rústico aqui. E vamos fazer agora a parte de cima, tá? É interpretação, né? Arte é interpretação. A Luciana disse que é pocã. Pocã. Ah, Eu não conheço essa fruta. eu também não. Agora fiquei com vontade de experimentar. Ó, só tô dando um retoque. A gente não tem mais perguntas, eu vou prosseguir então, tá? Se não tiver mais perguntas, tem mais alguma coisa, gente? Não. Não? Aqui eu vou deixar quadrado, tá? Quadrado, na verdade, o que eu quero dizer é reto, ó. Tá vendo? Com essas marcações retinhas. Quando nós nos referimos céus, perdão. A metal, o reflexo dele costuma ser mais quadradinho. Desculpa, mais reto. Eu tô com a ideia de quadrado na cabeça e não é quadrado, é reto, tá? É reto que eu quero falar. Vou pegar aqui o 4, 2, 1, só para adiantar e fazer uma leve, um leve risquinho mais reto aqui, ó. Que eu acho que tava fazendo mais claro, né? Que tava fazendo falta, ó. Pronto. Feito isso, vamos aqui pra parte de cima. O que que eu vou fazer? 3, 2, 6, tá? A gente vai tentar de novo seguir as partes lá de baixo das cores. Então, aqui eu vou colocar o vinho com um pouco de tijolo. Pode ser o cerâmica também, mas aí se você colocar o cerâmica, ele vai ficar ainda mais cobreado, tá? Mais avermelhado, na verdade, como se fosse meio enferrujado. Então, aqui eu também vou misturar os movimentos. Então, eu vou ter movimentos de pé e movimentos mais deitadinhos. Pode misturar os movimentos da pintura nessa parte aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Como eu falei, pintura é sempre observação. Então, eu tô observando um objeto que eu decidi seguir de modelo, de uma foto que eu peguei na internet. E agora, eu tô seguindo a pincelada. Então, se eu entendo a pincelada, eu consigo entender aonde vai cada cor e onde vai também cada tipo de pincelada, tá bom? A Luciana disse que pocã é mexerica. Ah, mexerica. Adoro mexerica bem geladinha. É. Eu gosto de mexerica bem geladinha, sabe? Sim. É igual morango que eu gosto, bem vermelhinho. Ali eu coloquei o preto pra seguir, ó, a nossa onda de preto. Tá aparecendo no vídeo, gente? Tá. Agora eu vou colocar aqui o rústico, ó. Pra seguir a onda de cores mais escuras nesse trecho. Vê, por que você tá usando o 4, 2, 1 se você diz que ele não é pra preencher? Gente, eu me identifico mais com esse pincel quando eu tenho que fazer pequenos detalhes. Tem gente que se identifica com um pincel 326, desculpa, 426. Eu falei errado, é 454 ou 456, tá? Cada um se identifica de um jeito. Com um pincel ou com um material de trabalho. É normal isso. Ninguém é obrigado a trabalhar com o mesmo material de trabalho da outra pessoa, tá bom? Ó, aqui eu vou pôr um pouquinho de nada de tons mais claros, subindo um pouco. E daí você já consegue perceber um pouco do nosso reflexo, né, dos nossos itens, tá bom? Vou voltar com 4, 2, 1, vinho e tijolo. Aqui, ó. Por que eu tô usando os dois juntos? O vinho, ele é mais avermelhado, desculpa, ele é um pouco mais escuro e avermelhado. O tijolo, ele é mais amarelado e puxando pro vermelho também. Misturando os dois juntos, ele não dá um cerâmica. Ele fica parecido com cerâmica, mas um pouco mais escuro, que era o que eu queria aqui no meu trabalho, tá? Mas se vocês quiserem usar o cerâmica direto, podem usar o cerâmica direto. Eu queria ele um pouco mais escuro, então eu fui carregando um pouco mais nas cores. Tudo bem?
Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rústico, ó. E agora eu vou preencher essas partes menores pra depois a gente preencher essa parte aqui de cima, tá? Na verdade, gente, vamos preencher... Não, vamos pra parte menor antes do bule pra minha mão não ficar em cima do... Não é bule, é bico. Pra minha mão não ficar em cima do bico enquanto eu preencho essas outras duas partes, tá? A Fonsina disse que eu tinha muita vontade de aprender a pintar metais. Estou realizando um sonho com essas suas aulas. Muito feliz. Está tudo lindo. Muito obrigada. Feliz fica a gente com esse tipo de comentário, né, Giovana? Claro. Gente, aqui eu já vou pintar mais na vertical. Desculpa, na horizontal. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim mesmo com geografia. Tem uma aluna minha que fala em pé e deitado, mas eu não consigo também, quando eu falo em pé e deitado, eu confundo. Enfim, mas eu vou pintando assim, ó, na horizontal, tá bom? Deitadinha, você viu, né? Tá difícil, hein? Tá difícil. Aqui eu vou colocar um pouquinho só de café, de tijolo. Eu coloquei preto, ó, mas já tô apagando, porque na verdade é pra colocar tijolo. Tentem seguir o desenho, tá? Se não tiver legal, assim, se você riscou diferente, depois vocês olham a foto pronta e aí tentem corrigir o desenho que vocês riscaram de acordo com a foto pronta. É importante isso. É observação. Então, quanto mais você observa, mais você aprende sobre determinado objeto, mais você aprende sobre as cores, que cores você pode aplicar, que cores não dá para aplicar em determinada coisa, não combina ou combina, tá bom? Então, é importante isso, observação. Aqui eu vou colocar um pouquinho do nosso chocolate com um pouquinho só do siena natural, ó. Só tô preenchendo, tá, gente? A gente ainda não tá fazendo luz e sombra, vai fazer. Mesmo com as cores parecidas, como a gente... Não sei se vocês perceberam, as cores estão parecidas. Mas como a gente seguiu linhas diferentes de preenchimento, algumas foram na vertical, outras na horizontal, a gente consegue ver a diferença, tá? A diferença entre um item e o outro item, tá vendo? Entre uma linha e a outra linha, tá? Vamos seguir aqui e fazer isso aqui da mesma forma. Então, eu vou pegar e vou colocar um pouquinho de siena natural aqui. Tô usando a misturinha junto pra me ajudar a correr mais com o pincel, tá? Enquanto eu preencho esse aqui, gente, que é igualzinho a preenchimento de cima, só que eu vou brincando com cores diferentes, mas vocês conseguem perceber as cores. Se tiver dúvida, G, pode ler pra mim, tá? Não tem, não. Não? Todo mundo concentradíssimo. Aprendendo aí, né? Exatamente. Gente, com exceção da aula que vai ser só stencil, a lição de casa que vai acumular nos próximos, porque são 3 meses, agora vai juntar o mês 2, 3 e 4 para ter um certificado. Então, a lição deste mês é vocês colocarem um elemento de cada risco, que a gente vai trabalhar esse mês, em um risco só e pintá-los, tá? Vocês vão montar, vão compor um risco com um elemento de cada risco. Essa vai ser a nossa lição deste mês, tá bom? Mas vê, você não ensinou a gente a fazer isso ainda, a olhar o risco, a montar. Eu sei que não, mas eu quero ver a dificuldade de vocês antes, para que então eu possa pegar exatamente no ponto onde vocês têm mais dificuldade. Certo? Então, eu já expliquei muita coisa sobre observação, sobre percepção, muita coisa disso a gente aprendeu nessas 6 aulas. Então, tá na hora da gente colocar um pouco em prática e fazer um exercício para ver como vocês estão, tá bom? Ó, só preenchendo aqui, eu já tô gostando do resultado, a gente nem colocou luz e sombra, eu já tô gostando bastante do resultado. E aqui também mais escuro, porque afinal de contas o bico está batendo e tá fazendo sombra. Aqui eu borrei. E está fazendo sombra na parte dessa parte aqui do bule, tá bom?
Aqui eu quero deixar um pouquinho mais reto, porque tá bem bagunçado, ó. Então, eu vou pôr um pouquinho de preto e deixar um pouco mais reto. Pronto, agora a gente pode fazer o bico. Vou voltar com o 326 e o bico é o seguinte, não façam essa parte de novo. E a gente vai fazer uma parte dela aqui, ó, no siena. Essa parte principal no camurça. E vai subindo camurça, ó. Pra vocês é amarelo pele, pra mim é amêndoas, tá? Então, da onde que surgiu o camurça? É porque é uma cor parecida, sabe, Gê? É que assim, o meu amêndoa, ele fica entre o camurça que vocês usam e o amarelo pele que vocês usam. Então, às vezes, dependendo do trabalho, eu falo que o camurça combina mais, e dependendo do trabalho, o amarelo pele combina mais. Em substituição ao amêndoa, que é a cor que eu uso. Então, por isso que às vezes eu dá esses bugs, sabe? Aqui eu vou usar um pouco de vinho de novo, com tijolo, ó. E aqui eu vou pôr um pouquinho só do nosso rústico. Vou usar agora o 421, porque a área já tá ficando pequena pra preencher. Senão eu vou borrar muito. Posso usar um pouquinho da misturinha se for True Color, se for Acrylex, tem que preencher tudo na base da raça mesmo. Tons vermelhos com Acrylex não combinam. Vamos deixar isso claro várias vezes. Então, depois vai falar, ah, a professora inventou uma misturinha que eu não consigo usar no vermelho. Não consegue porque não dá. Não é nem culpa da professora, é que o vermelho não dá mesmo. Da Acrylex, tá? Ele fica translúcido. Ó. E assim a gente vai preenchendo. Aqui precisa ter um pouquinho só do preto. E volta com o siena. Ah, Verônica, não posso pintar tudo de siena e vir com as outras cores? Pode, gente. Essa é a minha técnica? Não. Vocês vão conseguir fazer a mesma cor? Também não, porque vai ter o siena embaixo, então a cor que você vai aplicar já não é a mesma, tá? Mas vocês podem fazer dessa forma, assim, preencher tudo de uma cor, da cor mais clara, e depois vir fazendo esses riscos que eu faço. É que primeiro você vai gastar mais tinta se você fizer dessa forma. E segundo, que não vai chegar num resultado parecido, vai chegar num resultado diferente. Vou pegar o 326, porque ele me ajuda a suavizar essa parte aqui, ó. Pra não ficar tão marcado, porque vai ficar mais marcado quando a gente for fazer a luz e a sombra nesse bule aqui, tá bom? Tá vendo? Então, agora eu só quero a lembrança de que existe essas diferenças, que a gente chama de nuances. Ó. Vou lavar um pouquinho, limpar um pouquinho meu pincel no paninho e venho aqui, ó. Ok? E vamos continuar aqui em cima. Eu vou colocar um pouco de preto aqui. Que é pra separar, porque a gente já colocou o sépia dentro pra sombra. E aí, se eu não coloco o preto, não vai ficar tão... vai ficar mais claro. Vou lavar o pincel e tentar fazer de novo esse bico. Enquanto eu tô fazendo aqui com preto, alguém tem alguma dúvida até essa etapa?
Acho que não também. Não? Certeza? Então tá bom. Agora tem. É. A Patrícia do Espírito Santo falou, mas pode passar vermelho, como você falou, puro e misturar outra cor com a misturinha, e se mesclar com o vermelho tem problema? Não, o vermelho não pode ir com a misturinha, mesmo se você estiver usando outra cor, tá? Embaixo, não pode. Ele fica aguado, é isso? O da Acrylex, ele fica translúcido. O que que é translúcido? Ele fica transparente. É como se você passasse, ele não vai ficar o vermelho que você quer, porque você vai passar, ele não vai cobrir, tá? A Elaine falou, eu acho que a mistura de diluente com aquarela silk e acrylex fica estranho. Posso usar só o diluente? Pode. Assim, eu acho que fica mais grossa. Eu já trabalhei só com diluente, eu acho que a pintura fica um pouco grossa. Mas se você não se adapta com a mistura dos dois, pode usar a mistura que você se adaptou, tá? Você tem que usar aquilo que você se adapta. Eu dou sugestões, não imposições. Vocês têm que trabalhar com aquilo que vocês se adaptam. E não só com o que a gente fala. Não adianta eu falar pra você, usa X, se você não gosta do X e só consegue usar o Y. Então não adianta eu ficar falando pra vocês, entendeu? Vocês têm que usar aquilo que se adapta melhor. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais o meu amarelo pele. Ah, tem outra pergunta. Pode fazer. A Luciana perguntou, tem que colocar o vermelho puro? Não sei onde a gente tá falando de vermelho, porque que começou a falar do vermelho. Você falou que não... Porque esses tons são avermelhados. Sim. Por isso. Não falei em vermelho. Sim, mas ela tá perguntando se quando for usar o vermelho tem que usar puro. Ah, agora eu entendi a pergunta, perdão. Sim, quando sim. for usar o vermelho, tem que usar o vermelho puro. Eu não tinha entendido a pergunta, desculpa. Gente, agora a gente vai pintar isso aqui. Vai pintar essa parte aqui, tá? Pra essa parte, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pintar ela toda de rústico. E depois de seco, a gente vai fazer algumas sombras com preto e iluminação com branco, tá? Então, eu vou pintar ele inteiro de rústico. Cuidado para vocês não estragarem a forma do seu... Ai, como chama isso? Alça. Aqui eu já vou colocar um pouco de preto, porque tá perto dessa parte aqui da alça. Deixa eu ver se tá pegando pra vocês. Tá. Eu vou pegar um pouquinho de preto aqui, ó. Eu tô preenchendo a base principal com o 326, mas depois eu vou preencher, vou pegar o 421 e fazer alguns detalhes. Né? Terminar de preencher em volta, por exemplo, pra facilitar. Aqui eu coloquei tinta demais, a gente tira um pouco do excesso, que eu não quero que fique muita tinta. E vou puxando, ó. Eu poderia fazer um risco que a gente pinte em 1 hora. Por exemplo, um único... Agora eu já vou com 421. Um único elemento, só esse bule, poderia, mas... Eu vou ser sincera, esse não é o meu estilo. Porque pra mim tem que ter um cenário, tem que compor uma história, né? Então, eu não consigo pintar apenas um elemento. Eu acho que não desmerecendo quem faz, imagina. Tô falando a minha forma, tá? É que eu acho que a gente precisa aprender o todo, na minha opinião, tá bom? Então, por isso que eu não ponho só um bule, ou só uma xícara, ou só... Entendeu? Eu ponho um elemento todo. Toda uma composição, né? Exatamente, ó. Aqui eu coloquei o preto. Tô preenchendo. Então, o que que eu fiz? Eu preenchi algumas áreas com o rústico, outras áreas com o preto, e depois eu vou vir iluminando com o branco e dando um pouquinho mais de sombra com mais preto, tá bom? Posso até fazer uma pré-iluminação, ou seja, como se fosse uma caminha para iluminação com o amêndoa, que no meu caso é o amêndoa, de vocês o amarelo pele. Gente, indiquem nosso curso se vocês estão gostando, tá? Para as amigas de vocês, para os amigos. Né, Giovana? Sim, ajuda bastante. Sim.
ficando bem bonito. Obrigada. Ó. Vamos ter maçãs aí? Não, são peras. Maçã verde. Pera a gente já fez na outra. É verdade. Maçã verde e o leite de manga. Isso. Aqui eu vou arrumar um pouquinho o fundo, só pra me ajudar a arrumar a forma desse meu cabo, que tá bem bonito, ó. É um cabo meio... Não sei explicar que nome de cabo é esse, mas é isso aí, gente. Tá? Vamos fazer agora aqui em cima, e aí a gente já parte pra nossa maçã e depois um copo de leite, tudo bem? Eu fui meio que me empolgando assim, então já são 8h30, mas eu acho que até umas 9h30, 9h40 a gente termine, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui. Vou fazer tudo com 4, 2, 1. Primeiro eu vou fazer essa bolinha e eu vou fazer o seguinte. De um lado eu vou colocar o café, que no caso de vocês é o rústico. No meio eu vou colocar o vinho com o tijolo. Falar o nome da cor, explicar a técnica, explicar observações e responder perguntas. Às vezes eu fico... dá bug e eu fico... mas é normal. E aqui eu vou com o preto do outro lado. Deixa eu tirar o excesso. Tomem cuidado com a quantidade de tinta no pincel. Pintura é sempre menos é mais. Então, é melhor a gente colocar menos, que dá pra colocar mais depois, se faltar. Do que a gente ter que tirar, porque vocês sabem que tinta pra tirar de tecido é impossível, né? Quando a gente põe muito. Então, fica difícil pra arrumar. Dá pra arrumar? Dá, nada é impossível. Mas fica bem difícil. Então, fiz um lado preto, o outro lado. Observem que a gente deixou tudo quanto é escuro pro nosso lado esquerdo mesmo, né? Então, tá bem escuro do nosso lado esquerdo, tá certo? Vamos fazer esse pedaço agora? De novo, a gente vai fazer da mesma forma, então eu vou pegar o preto, vou fazer essa beiradinha, ó. Aqui eu também vou alternar o uso ou na vertical ou na horizontal, mas eu vou predominar na vertical, tá? É normal lugares com sombra, como por exemplo esse lado, a gente não vê tanta definição das separações dos elementos. Então, às vezes, a gente pode não fazer uma separação muito nítida de uma parte para outra, exatamente porque tá na sombra. Na sombra a gente enxerga menos mesmo, né? Menos os detalhes, né? Então, aqui eu vou alternar o uso de um lado para o outro. Para preencher. Aqui no meio, vou colocar quase nada de siena. Ó, coloquei até muito no pincel, vou tirar o excesso. E vou voltar com um pouco de rústico aqui, ó. Eu quero mais escuro. Minha cabeça não tá na frente não, né, Gi? Não. Tá. É que às vezes eu vou me empolgando e esqueço de olhar isso. Ó. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vinho, tijolo, e vou colocar nesse pedacinho. Foi muito tijolo, eu quero mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de vinho. E vou também descer um pouco mais essa minha bolinha aqui. Tô arrumando a forma do puxador, que tá um pouco torta. E vou continuar aqui com as cores que eu determinei, tá bom? De novo, eu vou vir com o café, né? No meu caso, pode ser o sépia. No caso de vocês, é o rústico. Tá tão quente, tá calor abafado nos últimos dias, que a gente acabou de pintar o bico, ele já tá seco. E nós acabamos de fazê-lo. Com misturinha, hein?
Vocês viram que eu fui usando misturinha às vezes. Então, imagina só se eu não tivesse usado. Eu só quero deixar ele bem preenchido para que a gente deixe ele secando, para depois só vir fazendo a sombra e a luz, tá? Então, por isso que eu tô terminando todo o bule antes da gente fazer os outros detalhes. Vamos ver como é que tá a imagem, ok? Vamos fazer esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, vejam vocês, eles não estão perto um do outro, eu não tô pegando a costa dele, tá? Não tô pegando as costas do copo de leite. Então, eu vou colocar aqui o amêndoa, porque eu vou seguir igualzinho essa. O amarelo. E pra completar, o vermelho, ó. Não precisa ser um reflexo exato, porque tá longe um do outro. É só pra mostrar que tem... que tá refletindo. E aí, eu ponho um pouquinho mais de vermelho aqui também. Nossa, Vê, vai ficar essas bolotas no meio do bule? Não, claro que não. A gente ainda vai integrar mais essas bolas ao bule, tá? Gente, enquanto ela tá fechando as tintas pra mim, eu já vou explicando pra gente não perder tempo de aula, tudo bem? Vamos lá pras iluminações aqui. Deixa eu pegar o meu modelo. Dá uma licencinha rápida, gente, só pra pegar aqui, já paro de atrapalhar. Pronto. Peguei o meu modelo e vamos lá. Vou pegar um pouquinho mais de branco. A gente vai usar bastante o 421. Gê, me dá o potinho de tinta, de pincéis, por favor. Muito obrigada. A gente vai usar o 421. Primeiro, vamos fazer a alça, tá? Então, eu vou pegar aqui a alça. Vou pegar a alça, a gente vai fazer com o branco. Como é metal, então a luz é bem marcada. Primeiro, a gente vai adiantar, como eu falei, alguns pontos de luz com o amêndoa, antes do branco, tá? Com o amarelo pele. Então, eu vou fazer isso um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Aqui. Mas eu quero mais suave que isso. Tomem cuidado pra vocês não esbarrarem no restante do trabalho, como eu fiz, e manchar o trabalho de vocês, tá? Aqui, ó, eu quero bem pouco. Não quero tudo isso. Eu quero só a indicação de um reflexo, ó. Aqui vocês viram que eu bati o pincel e eu borrei o nosso fundo. Vou pegar um pouquinho do sépia que eu usei. Tô usando essa. Essa não, pode tampar. Vou usar um pouquinho do sépia, ó, e fechar, tá? E arrumar ali. Vou voltar com um pouco do amêndoa, no caso de vocês, o amarelo pele, dar uma leve iluminada aqui também. Ó. E um pouquinho aqui na ponta. São as nossas pré-luzes, tá? Na verdade, agora eu vou com 421, continuo com amêndoa. E vou fazer aqui, ó, bem marcadinho, sem espalhar. Ali eu espalhei, aqui eu não vou espalhar. Se tiver dúvida, você pode me falar, tá? Não temos, não. Tá. Ó. Fiz aqui, bem marcadinho, a nossa sombra. Agora, eu vou arrumar aqui o fundo com um pouquinho de preto. E foi. Agora, com o branco, a gente vai fazer marcadinho a iluminação aqui. E vou fazer também aqui, ó. Não vou fazer mais pra baixo, porque a gente tem que lembrar que ali tem mais sombra do que luz. Se eu fizer muito pra baixo, eu vou tirar esse efeito que a gente criou aqui, tá? Então, eu não vou fazer tão pra baixo. Eu vou fazer mais com o amêndoa mesmo. Na verdade, eu vou fazer com o siena. Ó, vamos fazer com siena aqui. 421 e siena, ó. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora. E aí, eu faço a minha luz, tá? Bom, o cabo eu não mexeria mais, porque a gente já mexeu bastante. Vamos agora para
pro nosso bule, tá? Pra parte do bule. Com o 326, eu vou pegar o amarelo pele ou o café, desculpa, ou o amêndoa, né, no meu caso, e vou reforçar um pouquinho essa luzinha aqui, ó. Meninas, façam alguma pergunta pra eu poder tomar água? Ó. Pode tomar, essa sem pergunta. Ó, vou reforçar aqui. Obrigada, gente. Sempre quando eu tô fazendo, mesmo que for luz e sombra, eu sempre fico com a tinta que eu usei pra fazer o fundo em mãos, porque às vezes a gente precisa dela, tá? Pra corrigir alguma coisa. Aqui eu vou pegar o preto e a gente vai fazer essa linha aqui, ó. Pra separar, lembra que a gente tirou? E agora tem que separar um item do outro. Sim, eu faço em cima do nosso reflexo do bule. Desculpa, da maçã. Ok? E depois, antes da gente prosseguir, vamos tirar esse aspecto do reflexo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o amêndoa e eu vou seguir até embaixo, ó. Mesma coisa aqui, ó. Por que isso? Porque eu tenho que trazer a cor do meu bule pra baixo. E ali? Ali eu vou usar o café e vou puxar de novo uma linha, ó, pra baixo. É como se a gente estivesse seguindo o desenho do nosso bule, só que em cima do reflexo dele. Do reflexo da maçã, tá vendo? Então, tem o reflexo da maçã, mas tá em cima do bule, tá? E agora, vamos pegar esse mesmo pincel e como aqui é o lado esquerdo, certo? Aqui é o nosso lado esquerdo, a gente vai usar um pouquinho do café com o preto e vai fazer uma sombra bem marcada aqui, ó, da maçã sobre o bule, encostando a sombra lá da mesa, ó. Ok? Então, ficou só a informação de um reflexo, não tá um reflexo muito forte. A gente vem aqui e circula mais, com um tom um pouco mais forte. Vou até tirar o excesso no 326. Ó. Para o reflexo também não ficar sumido, né? Olha aí. Ok? Aqui em cima, eu vou fazer essa sombra? Não. Por que eu não vou fazer essa sombra? Porque não vem de baixo pra cima. Então, eu só vou corrigir aqui alguns detalhes, como, por exemplo, essa divisão. Ó. Então, aqui eu posso pôr bastante preto. Que é a sombra do bule, desculpa, do bico sobre o bule, ó. Vou espalhar um pouquinho só essa parte. Nada muito exagerado, mas vou. E vamos continuar aqui enquanto essa parte seca, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai pegar o amêndoa. O amêndoa e o branco é o que a gente vai usar mais pra fazer as luzes, tá? Então, a gente vai pegar o amêndoa e vai usar aqui embaixo pra fazer uma luzinha bem basiquinha. Por que o amêndoa e não o branco? Porque aqui tem menos luz. Então, se fosse o branco, ia refletir bastante. Como é o amêndoa, não vai refletir tanto, tá? Aqui, a gente vai usar um pouquinho de nada de amêndoa pra separar, ó, o nosso bule do nosso fundo. Mas é só isso, nada além disso. Como eu falei, quando tá escuro, fica alguns limbos que fala, né, Gê? Quando fica assim meio... Sim, você. É. Então, fica alguns limbos, tá, gente? Aqui a gente vai fazer um pouquinho de nada de branco, mas bem pouquinho, ó. Porque aqui não é o foco da nossa luz, tá? Vou lavar o pincel, tô usando o 326 agora. E com o preto, eu vou evidenciar essa divisão aqui, ó. Pegar um pouquinho mais. Eu fui bem ambiciosa nesse risco, gente, porque eu queria fazer esse tipo de metal com vocês, tá? Vou aqui também. Então, acabou pegando 2 aulas esse risco. E como eu disse, às vezes isso pode acontecer sim,
tá? Às vezes a gente não vai terminar um risco numa aula, mas também eu não vou fazer riscos que a gente termine em mais de 2 aulas, tá? Não vou fazer esse tipo de coisa nem com vocês. O mês inteiro fazendo um risco. Nem com vocês, nem comigo, tá, gente? Porque isso é cansativo. Ó, aqui eu vou fazer um pouquinho de luz com o amêndoa e o siena. A Miss Mar perguntou, qual pincel está usando agora? 421. Eu usei o 4216, agora eu tô usando o 4214. Aqui a gente vai colocar o branco marcadinho, porque aqui já é a parte de cima do nosso bule. E a luz, ela tá tanto do lado esquerdo quanto do lado... Desculpa, tanto do lado direito quanto na parte de cima. Não vou colocar aqui o branco, porque a nossa... Oh, meu Deus. O nosso bico tá fazendo sombra, tá? Venho de novo com o 421 número 6. E vou fazer aqui, ó, marcar bem essa divisãozinha com o preto. Posso usar a misturinha nessa parte, se eu quiser, pra ajudar a correr mais o pincel e deixar bem marcado de preto, ó. Bom, gente, continuando aqui, ó, peguei o preto, arrumei aqui as divisões. Aqui eu tô arrumando o contorno que tá bem feinho. A gente vai fazendo com pressa na aula e faz... Aí depois vem retocando, não tem problema, tá? E agora eu vou fazer também a divisão aqui embaixo, ó. Então, eu vou vir com o preto e vou fazer aqui, ó, a divisão. Veja que eu faço bem marcado, é como se fosse uma linha, ó, tá? Só tô seguindo e fazendo uma linha, certo? Vamos pegar o branco de novo, marcado de novo aqui, ó. 2 linhazinhas e posso puxar um pouquinho pra cá. Mas não muito, você puxa só com a sujeira do pincel, tá? Aqui eu vou voltar com um pouquinho de amêndoas. No caso de vocês, o amarelo pele, ó. E faço seguindo o desenho do bule. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de preto. Quando eu fui fazer a luz, eu sumi com ele, ó. Tiro o excesso. E vamos colocar mais um pouco de branco aqui. Bem marcado, tá vendo, ó? E um pouquinho de nada de amêndoa aqui. Bem pouquinho, tá? Aqui eu vou lavar o pincel. E vou colocar branco também. Só que aqui também eu segui na diagonal. Desculpa, na vertical. Oh, meu Deus, na horizontal. Ó, todo mundo tá proibido de rir aí da minha falha com geografia, hein? Eu não vou falar que eu vou banir do grupo se alguém rir, porque eu amo vocês. Senão eu ia banir do grupo. Não pode mais fazer aula comigo. Tô brincando, gente. Claro que não. Óbvio que não, né? Senão a Giovana também me mata se eu fizer um negócio desse. Ó, aqui a gente vai escurecer um pouquinho, que eu acho que eu fui muito abusada, ó, com amêndoas, com a sombra. A gente escurece assim com uns risquinhos e fica bem legal, tá? E a gente pode, claro, dar uma forçadinha em algumas sombras aqui dentro, ó. Então, aqui eu vou pôr um pouquinho mais de café, no caso de vocês, o rústico, e posso envolver um pouco do preto, mas bem pouco, tá, gente? Olha aí, tá? E agora, vamos lá. Amêndoas de novo, faço uns risquinhos aqui, ó. Porque apesar daqui não ter tanta luz por causa do bico, que tá fazendo uma sombra, a gente tem um pouquinho de nada e posso fazer assim uns risquinhos do metal também, ó. Ok? Ainda falta lá em cima, e depois de fazer lá em cima, aqui eu vou pôr um pouco de nada de branco. E depois de fazer lá em cima, aí a gente volta pro copo de leite manga e termina
esse trabalho e vocês concluem o outro copo de leite em casa, tá? Em casa é óbvio, né? Vocês estão assistindo a aula aí, mas vocês concluem sozinhas. Aqui eu vou pôr um pouquinho de nada de sujeirinha de branco, pra dar uma separada. Sabe o que fica bem legal aqui também? Eu não usei, mas fica bem legal a gente colocar um pouco de azul nesse tipo de metal. A luz, isso, não, na verdade refletir a mesa a gente já fez, mas a luz nesse tipo de metal, às vezes quando bate o metal com os tons do cobre, né, ele fica um pouco azulado, sabe? Ou lilás também fica lindo pra fazer luz nesse tipo de metal, ó. Tirar aqui o excesso. Só pra separar um item do outro, ó. Tá vendo? Tirar aqui ficou uma pilquinha, ó, que legal. Viu como fica interessante? Colocar um pouquinho de nada de azul. Podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Bela. Gente, tira a Bela daqui, por favor. Ó, tá? Um pouquinho de nada de azul. Certo? Vamos fazer lá a parte de cima e depois a gente já vem concluindo o copo de leite manga, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um pouquinho de branco e puxa. Só que dessa vez, eu também posso fazer um pouco de branco aqui, porque o bico não tá pegando a luz daqui, ó. Então, eu posso sim reforçar, tá vendo? O branco aqui. Aqui vamos envolver um pouco mais de amarelo pele. Então, gente, olha o avanço no estudo do reflexo com relação aos outros desenhos, tá? É importante que a gente observe isso. A gente ainda vai fazer inox, aqueles bules de inox, mas não agora. Mas vamos fazer sim, tá? Não tem nenhuma dúvida mesmo, Gi? Não. Você já atualizou e mesmo assim não tem dúvida? Sim, ele atualiza... Automático? Isso. Mas mesmo estranho. assim, eu atualizei e não tem nenhuma dúvida. Então tá bom, né? Ó, aqui vamos iluminar com um pouquinho de branco. E posso, pra não ficar tão chapadão de branco, dar um pouquinho de amêndoas aqui, ó. Certo? Então, assim, a parte do bule tá pronta. E, particularmente, eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem legal. O reflexo, você gostou, Gi? Gostei, tá bem Gostou? lindo. Ficou bonito? Agora vai fazer o copo de leite manga? Vou terminar o bico, aí a gente vai pro copo de leite. Mas falta bem pouquinho, viu, gente? Vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de preto no bico pra fazer a sombra. E aí eu entro aqui mesmo nesse reflexo, porque o bico, ele não é tão... Ele não tem... Como aqui tem muita sombra, então ele não vai ter esse reflexo gigante aqui no bico, tá? E aí a gente vai fazer no bico igualzinho nós fizemos com esse reflexo aqui. Ou seja, se ali tinha ocre e ouro, desculpa, siena natural, aqui também vai ter, ó. Se ali tinha um pouco de café, aqui também vai ter, ó. Mas tenta colocar pouco, pra não sumir com a pintura que vocês fizeram. Senão não vai adiantar nada a pintura que a gente fez se sumir com isso, entendeu? Ó. Aqui tá cheio de pioquinha de tinta seca. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui tem um pouco de café. Mas eu tô colocando o que sobrou do pincel, ó. E arrasto. Tá vendo? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. E é isso aí, tá? Ó, então fica só a lembrança de um... Porque assim, o cobre, ele é mais... Como a cor dele é muito forte, então ele acaba não mostrando muito o reflexo quando bate. Então não é um reflexo forte, tá? É um reflexo...
É a lembrança de que existe um objeto próximo a esse outro objeto, tá bom? É isso. Aqui a professora gosta de inventar, né? Eu gosto bastante do azul pra dar luz no cobre, sabe? Hoje é sexta-feira, todo mundo querendo sair, a professora enchendo o saco. Vamos fazer o bico logo, aí qualquer detalhe que eu fizer depois eu mostro pra vocês, claro que sim, né? Claro que mostra. Vamos lá. Claro que sim. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de branco, ó. Aí eu já aproveito e separo. E o branco tem que vir aqui no reflexo também, tá? Tá pegando aí a imagem, G? Tá, né? Assim. Tá, obrigada. Aqui eu já vou colocando o branco do bico, ó. Zigue-zague, pra ficar uma luz mais não tão uniforme, tá? Vou escurecer um pouquinho alguns pontos, deixar mais branco, outros eu vou deixar bem suaves. E vou levar esse branco até a divisão do nosso bico lá em cima, ó. Olha que legal. Vou deixar uns bem fortes, como a gente comentou, e outros já nem tanto, tá? Vou pegar aqui, aproveitar, tirar um pouco do excesso e a gente vai fazer aquela contraluz aqui, ó. Que eu também posso fazer, se eu quiser, de azul, ó. As meninas estão falando que o som tá um pouco baixo. O som tá baixo? Vai ver que é porque eu tô falando mais em cima do desenho. É. Ó, gente. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de azul pra fazer a contraluz e aproveitar e separar já do risco, do fundo, ó. Certo? Olha aí. Ok? Então, o nosso bule, ele tem mais esses detalhes. Eu também posso colocar um pouquinho de preto aqui, ó. Mas não muito. Cuidado com o preto, como a gente já falou. O preto, ele costuma dominar bastante, né? Daqui a pouco eu começo a gritar, né, gente? Muda e grita. Sim. Ó. É que eu tenho dessas. Vocês falam que tá baixo, aí começa a falar muito mais alto. Vamos aumentar um pouquinho esse branco. Ó, do preto pro branco eu lavei o pincel, tá? É importante lavar porque senão o branco fica cinza. O preto raramente vai ficar cinza quando você colocar o pincel sujo de branco. Porque o preto é dominante. E aí, curtiu? Às vezes eu vou trazer pra vocês algumas videoaulas que eu já dei pros meus grupos de aluna, né? Algum trecho, um pedacinho aqui, uma fruta ali, como a gente já trouxe, a gente aprendeu os tomates aqui, lembram? Então, eu sempre vou trazer algumas pra vocês poderem ver como é a técnica, de repente tirar alguma dúvida. Então, ó, sempre vou trazer mais conteúdos como esses aqui pra vocês. É um vídeo diferente, com um ritmo diferente do que um vídeo já gravado assim pro próprio YouTube, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, porque como eu disse, são várias dicas e vocês conseguem aprender vários temas. Quer adquirir o curso ou alguma apostila comigo? É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Ah, e não esquece, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, claro, para chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Beijinhos e até a próxima!